E aí você fala pra gente, por exemplo, pra gente entrar na questão da regulamentação de streaming, né? Você fala que a gente precisa de tempo e dinheiro. E aí a gente passa por um processo atual de arcabouço fiscal e, portanto, de limitação de investimento, em que a gente não consegue investir mais, né? Para investir mais, a gente tem que arrecadar mais. É claro que, assim, o nosso intuito aqui é que acabe com essa porra de arcabouço fiscal, porque, né, para que possa crescer qualquer coisa para além de cinema no Brasil, a gente precisa ter investimento. Sem investimento não dá em nada. Só que, assim, na situação atual, mas em qualquer situação também, a gente precisa de mais arrecadação para poder investir mais. Como é que a gente arrecada mais? Com a regulação do streaming. Essa é a parada. Essa que é a luta hoje em dia, né? Que é o que a gente estava conversando no vídeo, que é hoje as plataformas de streaming não contribuem, elas não pagam, ou não contribuem para a Condecine, que é o principal tributo lá que fomenta o audiovisual brasileiro. Elas vêm aqui, elas usam o nosso trabalho, Produz riqueza elas aqui, né? produzem riqueza, lucram, elas estão... Então, assim, o trabalhador do audiovisual brasileiro, ele está produzindo hoje para a plataforma de streaming. Quando elas chegaram aqui, chegaram com aquele mundo mágico, assim, toma aqui dinheiro para fazer seu filme. Você, criador, diretor negro, que quer fazer o seu cinema negro aqui, toma aqui o seu dinheiro aqui e tudo mais, assim. Vão cercando o mercado, se aproveitando da lacuna de política pública e não devolvem essa contribuição pro cinema, não devolvem pro mercado, não devolvem pra gente. Não devolvem nem em garantia de você ter os filmes disponíveis, porque tá tudo meio que... A prerrogativa é das plataformas, se os filmes vão estar disponíveis ou não, e não devolve em forma de investimento, em forma de tributo mesmo, de dinheiro, para que esse dinheiro circule de volta no Brasil. A gente só gera valor para elas, para essas plataformas. Então a gente está no processo de regulação de streaming hoje para que, entre várias outras coisas, as plataformas contribuam para a Condecine. E aí, uma das questões é que o projeto de lei, o texto que está hoje, ele pede muito pouco. Na França, a legislação análoga pede que as plataformas de streaming contribuam em 25,5% do faturamento bruto das empresas. Aqui, no texto que está circulando agora, pede que as plataformas contribuam em 6%. Porra, não é nada. Só que é pior ainda. Existem dois textos, né? Que um é 3% e outro é 6% ainda. E aí esse de 6, que é o que tá mais próximo de passar, ele não é nem 6, assim. É porque é 6 e 60% desses 6% pode ser gasto com licenciamento. Então não é nem... E só 40% é que vai pro fundo. Então você pode pegar esses 6% e comprar filme. Reinvestir para comprar filme. Filme que não foi você que produziu, assim, você vai lá e compra o filme e bota lá, igual fizeram com Homem com H. Sim. E aí e 40% é que vai pro fundo. E aí a luta agora, que é as produtoras independentes, elas estão na luta para que aumente esse valor para 12%. E aí tem uma porcentagem que eu não vou lembrar agora, que eu acho que eles querem que seja, eu acho que é 70% para ir para o fundo e 30% em licenciamento. Isso é o que as produtoras independentes estão brigando, que é através do movimento VOD 12. Sim. Que é VOD 12 justamente por causa disso, é VOD 12%. Sim. E aí, essa é uma das questões para que a gente tenha uma contribuição justa, uma contribuição que dê um retorno para o audiovisual brasileiro, já que tudo agora, no audiovisual, no cinema, tem que ter a tutela dessas plataformas de streaming para poder as pessoas assistirem. Tem que estar numa plataforma de streaming. Isso é uma outra questão aí que nem é mais complexa do que isso. Mas, assim, o discurso é esse, de que tem que estar na plataforma de streaming. Não tá na Netflix, não existe. Não tá na Netflix, não existe. Se não tá no mercado, não existe. Né? E a plataforma de streaming é o mercado. Só que aí a questão hoje, tem um dado lá que quem divulgou foi a Marina Rodrigues, mas a maioria das pessoas que assinam plataformas de streaming são das classes A e B. Sim. Então, assim, essa ideia de que a plataforma de streaming ela tá democratizando o acesso ao cinema é falsa. Porque quem tem acesso ao Netflix são pessoas que já têm acesso a muitas outras maneiras. Elas têm dinheiro para ir no cinema. São pessoas que têm dinheiro para viajar para fora, para ir para festival. E ver o filme no festival. Então, não tá democratizando. O que democratizaria, assim, uma das coisas que a gente poderia fazer para democratizar é a gente
garantir que os filmes estivessem em sala de cinema. Ao redor do Brasil. Isso não tá acontecendo. O streaming público também nunca mais ouvimos falar. Não tem. Então a gente tá meio... Foi inclusive um dos discursos com relação a essa entrada de Homem com H nos streamings, né? Que a galera, quando a gente fala que Homem com H não deveria entrar agora nos streamings, a galera fala, mas não tem cinema na minha cidade, etc. Mas quando a gente vê que os dados mostram que quem tem acesso aos streamings é a classe A e B... Ou seja, majoritariamente são as pessoas que têm acesso a cinema. Majoritariamente. Claro que vai ter pessoas que não têm cinema perto da sua casa. Mas majoritariamente são essas pessoas. E o filme foi boicotado no cinema. O filme foi boicotado no cinema. O filme perdeu 70% das salas de uma semana pra outra em coisa de um mês. E tava indo muito bem. Menos de um mês, eu acho. Eu nem lembro agora exatamente quando foi. Mas assim, tava indo bem. Ele foi bem. Ele poderia ter ido muito melhor. Eu vi que ele custou 18 milhões. Pra fazer. Ele faturou 13 milhões. Assim, então não faturou nem o que custou. Mas, 13 milhões é muita coisa. Se tivesse sido exibido nas salas de cinema, teria chegado a 18 milhões. Teria se pagado. Sim. Porque tava indo bem ainda, né? Tava indo bem. Mais de 600 mil espectadores e média de 5 mil por dia ainda. Na semana que ele foi anunciado na Netflix, tinha demanda. ele tava no... Tinha demanda. As pessoas estavam assim... Eu recebia mensagem todo dia. Tanto tinha demanda que as pessoas queriam continuar vendo quando entrou na Netflix, pô. Bateu o top 10 na Netflix. Isso demonstra que ele foi anunciado no stream, ele ainda era uma das 5 maiores bilheterias da última semana no Brasil, pô. As pessoas ainda estavam pagando pra ver. E aí, assim, quer dizer, tava lá, o filme tava lá disponível. E aí tem isso, né? Se o filme tivesse disponível na sala de cinema, a sala de cinema é parte do mercado de audiovisual brasileiro. Então a sala de cinema também paga com o Condecine. Então se o filme tivesse sendo exibido na sala de cinema, por mais algumas semanas que fosse, teria arrecadado não só o suficiente para se pagar, mas teria gerado contribuição para a Condecine, teria gerado mais dinheiro pro audiovisual brasileiro, dinheiro esse que poderia ser usado para fomentar mais filmes legais como Homem com H. Mas como a Netflix comprou e ela não paga a Condecine... E a Netflix comprou... Aí eu já não sei, a gente não sabe como é que foi esse acordo interno, mas assim, a impressão que fica é que comprou porque não tinha garantia de que o filme ia ter retorno na sala de cinema, porque a gente não tem garantia hoje que os filmes vão ser exibidos na sala de cinema. Tanto não tem como foi isso que aconteceu. De uma semana pra outra, pode chegar a Disney e falar, quero tantas salas pra passar tal filme. Cara, era o Karate Kid, o filme do Karate Kid. O Lendas. Tipo, o Homem com H perdeu 70% de sala de uma semana pra outra. O filme do Karate Kid perdeu 40%. Quem assistiu esse filme do Karate Kid, cara? Eu não conheço ninguém. E olha que botaram grana, hein? Botaram grana e compraram a sala. Mas isso aconteceu também com... Acontece o tempo inteiro. Mas assim, o que eu me lembro agora foi com Coringa 2. Aquaman 2. Aquaman 2, sala vazia. Um monte de sala vazia. Ninguém foi assistir essa merda. Aquaman 2 tirou o Godzilla -1, que nem é brasileiro. E às vezes até filme que vende bem, o Deadpool Wolverine sempre fala. Eu fui ver o filme na semana que estreou, tinha 5 pessoas na sala, contando comigo, pô. É isso. E aí, assim, tá lá o filme indo bem, mas tem que sair. Tem que sair da sala de cinema pra liberar. E aí isso é ruim pra todo mundo. É ruim pra gente, porque a gente não tem oferta. A gente não pode assistir o filme brasileiro. Pô, eu lembrei, eu assisti o Homem com H. Eu fiquei lembrando do meu pai. Meu pai ama o Ney Matogrosso, mas meu pai não é muito de ver filme. E eu sei que não tem cinema perto da casa dele. Tem que ir pro shopping, que é longe. E aí... Mas eu lembrei muito do meu pai. Igual meu pai, tem muitas outras pessoas da geração dele que, iam ficar felizes demais de ver um filme como esse. Meu pai teria visto no cinema, com certeza. Não é, cara? O filme é legal, assim. E aí passa por isso, sabe? Assim, quer dizer, um filme legal que tem de um artista consagrado no Brasil, um artista que é amado por múltiplas gerações do Brasil, e o filme não tem nem chance. E é o tipo de filme que ele pega atração, boca a boca, faz as pessoas pega. Não é um filme que vai passar uma semana e vai ser esquecido. Ele tava pegando tração ainda. Ele tinha, foi 45 dias. 45 dias, ficou em cartaz, 45 dias. Podia ter ficado, 15 dias, sabe, assim? Sim. Vamos fazer 60? Mas nem isso, a gente não tem nem essa... A gente não consegue nem negociar isso, nem barganhar isso. E esse lobby estrangeiro, ele acaba impondo a gente lógicas que funcionam muito pra eles e muito pouco pra nós, né? Porque, por exemplo, essa questão da janela de exibição, que pra eles... pero no mucho, mas funciona essa lógica de, sair da sala de cinema, 40 dias depois já tá no streaming. Por quê? Porque eles
conseguem fazer filmes com orçamento de 200 milhões de dólares. Com 200 milhões de dólares, você faz o filme espetáculo, o filme de parque de diversões que o Scorsese fala, que funciona pra sala do cinema, e você vai conseguir assistir em casa, mas na sala do cinema é uma experiência diferente. Pro Brasil, a gente não tem esse orçamento. Não. A gente não tem orçamento de fazer um filme de 300 milhões. E por isso, essa lógica do filme de grande espetáculo Não tem. se perde um pouco. Quando a gente sabe que o filme brasileiro vai ser realizado e logo depois vai entrar no streaming, a gente vai esperar. Sabe? Então, é mais uma imposição desse lobby estrangeiro de trazer essa lógica pra gente que, tipo, não, funciona lá fora, tem que funcionar aqui também. Né? E impor a nossa indústria uma lógica que é deles, não é nossa, né? E que acaba fazendo com que a nossa arrecadação diminua ainda mais nesse processo. Até porque essa predação que a Netflix faz com os nossos filmes, é isso, você falou da questão do licenciamento, né? Que 60% desse projeto pode ser usado para licenciamento. E esse licenciamento, ele simplesmente torna esse filme propriedade da Netflix. Esse é outra grande questão ali, que é a perda do direito de propriedade, assim, sobre tudo. A gente não tem aqui, nos Estados Unidos eles têm aquela coisa dos pagamentos residuais, assim, que é ainda tudo muito pouco, e foi pauta na greve de roteiristas. A greve de roteiristas, assim, é tida hoje como um grande fracasso, na verdade. Foi noticiado na época como uma grande conquista, mas não foi, na verdade. Logo depois a inteligência artificial já varrendo tudo. Já varreu tudo, e aí, assim, eles ainda têm essa coisa do pagamento residual e tudo mais, assim, ainda tem isso pra se lutar, e aqui a gente não tem isso. Então a gente não tem nem propriedade sobre aquilo que a gente faz. A gente, né? Eu não faço nada, mas assim, nem propriedade sobre aquilo que tá lá disponível na plataforma. Os diretores, os roteiristas têm. E não tem garantia de qualquer tipo de remuneração depois, assim, de que você vai, se o filme vai continuar na plataforma, você vai receber tanto. Vamos renovar o contrato aqui pra esse filme ficar royalty, disponível. sabe? Um royalty, alguma coisa. Nada, assim. E além de ser ruim, né, pra quem trabalha, é ruim pro cinema brasileiro como um todo, porque a gente perde patrimônio cultural brasileiro. Sim. E aí reforça toda essa lógica que a gente tava falando da memória. Porque a gente já não tem memória, e aí agora a gente tá entregando essa memória para empresas privadas estrangeiras que não tem nenhum interesse em preservar. Simples assim. Não há interesse. Não existe interesse no mercado. Porque não gera lucro. Sim. Qual lucro que vai gerar você, tipo, botar um falsa loura lá na Netflix? Não vai gerar lucro. Porque é isso, quando você destina 60% desse valor para licenciamento, você retira a possibilidade que 60% desse valor esteja indo para o Fundo Setorial Audiovisual e, portanto, alimentando a indústria. E aqui eu não estou nem falando que não possa ser usado parte para licenciamento, porque licenciamento, de alguma maneira, destina uma preservação de alguns filmes lá de trás, né? Ou seja, que esses filmes estejam disponíveis para as pessoas. Beleza. Desde que esses filmes também fiquem em algum lugar ali que as pessoas possam ver que eles existem dentro da plataforma, que é uma outra discussão. Que é uma outra pauta também. Nisso tudo. Mas a gente perceber que esse licenciamento, esses 60%, essa empresa vai adquirir esse produto, que vai ser um produto Netflix a partir desse momento, e se a Netflix em determinado momento resolver, tipo assim, não quero mais que esse filme esteja na plataforma, ela pode simplesmente tirar. A prerrogativa é dela. E a produtora que vendeu o direito, ela não pode renegociar esse filme com ninguém, porque ela é da Netflix. Ou seja, o filme deixa de existir porque sim. Porque sim. Né? Porque só aproveitava para anunciar a chegada do Quadrinhos na Sarjeta, do link que tá aqui no chat aqui com a gente. Já denunciaram que a gente falou que ele gosta do Batman, tá? A gente já falou que o Matheus Fiore falou mal do Batman, chamou o Batman de fascista, hein? Ele falou aqui, ele avisou que falou que qualquer coisa pode acontecer só se falaram mal de Batman, aí vai ter briga. Então, pelo visto, vai ter briga. Então segura essa aí, Link. Segura essa informação. Mas é isso. E aí a gente tem uma venda da parte da nossa história para o estrangeiro. O gringo define qual é a nossa memória. Isso é muito isso é grave a curto prazo, porque isso é uma demanda urgente, né, do setor. Da gente assegurar alguma coisa, de proteger os profissionais, de proteger a nossa história. E é isso, é grave a longo prazo, porque, que memória a gente vai ter do nosso cinema daqui a 20 anos? Sim. Como que a gente vai lidar com isso? Assim, E que cinema a gente vai ter, sabe? Porque enquanto a gente tá falando aqui, o Oscar, ganhou o Oscar, ganhou Cannes, como que a gente tá garantindo que a gente vai ter de novo, sabe? Nos próximos anos a gente vai ter um cinema que vai ser forte o suficiente
para que concorra a prêmios internacionais. Não que essa seja a meta, essa seja a grande meta, mas para que a gente tenha, mesmo essa meta sendo questionável, é a gente pensar, porra, nem isso a gente tá garantindo, sabe? Não tem futuro. Sim. Até porque a gente fala assim, claro que o estrangeiro ele não define o que é o bom cinema brasileiro. Mas, de alguma maneira, a participação de festivais internacionais, ela molda a construção de público nacionalmente também. E a gente tem que pensar que, assim, o cinema, de alguma maneira não, ele é produto de relações de troca internacional. Então existe, assim como qualquer indústria, existe balança comercial com relação ao cinema. Demanda, né? E a nossa balança é deficitária em termos de relações de troca internacional, sobretudo por conta do lobby estrangeiro, sobretudo americano, que monopoliza nossas salas, que preda o nosso mercado exibidor, que é monopolizado. São poucos majors que dominam esse mercado. E, portanto, é fácil de se abocanhar o cinema brasileiro, porque você precisa negociar com 5 grandes empresas exibidoras, você atocha os filmes americanos nessas 5 empresas e acabou. Não tem mais opção. Não tem outro tipo de sala para exibir. E não tem proteção. Se a gente pensar assim, que o cinema americano ele é fomentado, né, por uma máquina de guerra. Fomentado por uma máquina de guerra, né? O cinema americano tá lá, o Estado, as forças militares estão lá botando dinheiro no... Eu só lembro muito que eu tava assistindo WandaVision na época lá, e aí termina os créditos do WandaVision, aparece lá, agradecimentos ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Caralho. E assim, todos os filmes da Marvel tem isso, na verdade. Todo filme da Marvel tem um agradecimentozinho lá, porque eles usam as instalações e tudo mais, aí tem isenção fiscal, um monte de coisa, assim. E aí, assim, é uma máquina de guerra que tá lá, e a gente não... Assim, até onde eu sei, a gente não é um país imperialista, não tem pretensão de ser. A gente é sul-global, a gente tem que se proteger desse imperialismo. A gente tem que se proteger, tem que proteger a nossa indústria, proteger os nossos profissionais. Então, o dinheiro do Estado, tudo bem, pode pensar numa perspectiva utilitarista, tipo, o dinheiro a gente vai investir aqui, vai retornar aqui. Mas a gente tem que pensar em investir para proteger as pessoas. Para que a gente consiga ter pessoas trabalhando ainda e que essas pessoas tenham dignidade para continuar sobrevivendo, para continuar trabalhando, para aprender, para ter núcleo de formação, para ter... Eu tava conversando com... E proteger as duas pontas, né? Porque é aquilo que eu falei, cinema é feito de gente pra gente. De gente pra gente. É proteger o trabalhador e proteger quem vai assistir. O público. A gente poder assistir, sabe?